Primeiro que eu achei assim, como sonhar se a gente nem dorme mais, né? E essa coisa do dormir é muito interessante, a gente discutir, a gente se discutiu, ontem a gente estava falando aqui, e eu, assim, tenho convicção absoluta de vivência, porque o saber é um saber também do corpo, que a gente tem que descolonizar aí a mente da gente, a gente tem que se escutar. Então, um saber, assim, que eu acho que está gritando e todo mundo tem que ouvir, é o saber do corpo. Nós estamos adoecidos porque, em primeira mão, a gente não dorme. A gente fica lá com o solzão dentro do olho até não sei que horas, não dorme. Então, esse é um problema sério. Se não dorme, como sonhar, não é? Que, inclusive, é uma tecnologia de conhecimento, é um tipo de conhecimento dos povos originários. Né? Até hoje, na minha casa, a gente amanhece o dia contando o sonho que a gente teve. E aí, dali, a gente começa a discussão. Né? Sempre, se você vai ver indígena, descendentes de indígenas próximos, que não perderam essa fazendo isso. Enfim, expor aqui uma situação de um xamanismo que não convém, mas a ponto de, assim, até algumas pessoas tentarem fazer um trabalho de sonho dentro de uma terapia que não vai funcionar, porque isso com o seu povo ali, com a sua comunidade, né? Porque o sonho tem a ver com isso. Então, o sonho também é um saber que o conhecimento filosófico e científico não dá mínima, né? Isso é bobagem. Mas como sonhar como sonhar, como que se não dorme, essa é uma questão que a gente tem que levar a sério, essa questão que você colocou. Então, e quando você traz assim, como eu me habito, não sei nem me habitar. Então, como eu vou coabitar? E eu penso que esse saber que não se sabe mais eu estou trazendo essa concepção de vamos ao encontro. Quando eu digo vamos ao encontro dos povos originários, eu estou falando vamos ao encontro de nós mesmos. Porque no momento todos fomos originários, no sentido que eu estou colocando aqui, que eu peguei ali o Renascimento, porque é bem flagrante mesmo, que há ali uma modificação no habitat, no ser e estar no mundo. Eu habito na medida que eu sou. Então, eu habito a partir do que eu sou. Então, se eu estou desenraizada, eu habito um mundo flutuante, que é o mundo, por exemplo, uma perspectiva desse mundo, é o mundo da rede. A gente não tem um mínimo de parada. Ali está flutuando o tempo todo. Então, é muito evidente a coisa. Então, a gente se desenraiza. Mas se a gente busca a ancestralidade não é só a ancestralidade do povo africano, nem do povo ameríndio, que também eu acho que falta a palavra aí, porque a gente não é ameríndio, né? A partir de um momento nós somos latinos a partir de um momento, né? Mas tem um outro povo aí que não se encaixa nesse. Né? Então, mas também antes, vamos imaginar aqui, imaginando mesmo, nós estamos imaginando, né? Não é, Janine? É até difícil imaginar, imagina, se a gente não sonha imaginar, é ainda pior. Imaginar é uma outra tecnologia do xamanismo, do trabalho que os indígenas vão fazer, e aí a queda do céu é maravilhosa, você tem que ler. Imaginar, assim, eu, por exemplo, numa situação. Mas eu estou achando que eu estou imaginando, sim, mas qual é o problema de imaginar? Imaginar é um saber também. Então, se a gente imagina, a gente. E aí está perdendo a imaginação porque não lê. Isso é um ponto, é um dos pontos. A gente não sonha, não lê, porque a leitura ela traz, né, esse exercício do imaginar. Já aquela passagem reta não traz. Então, nós precisamos nos compreender enquanto raiz, e aí a gente vai atrás delas, se reconcilia com elas, seja que elas forem, né? E adota também, a gente também, as árvores, elas se comunicam pelas raízes. Mas tem árvore que não é parenta da outra, tem uma árvore que, sei lá, a roeira se comunica com, sei lá, outra árvore qualquer, com bambu. Elas se comunicam pelas raízes, tentando se ajudar umas às outras. Quando uma árvore é muito velha, que não toma mais água, que não consegue, a outra vai lá e injeta água nela. Enfim, a gente tem vários modos de se encontrar, mas a gente tem que entender que a gente precisa se encontrar para se habitar. E aí, então, perceber o outro, né? Eu penso que o que faz nós ficarmos vagando de um lado para o outro é exatamente porque a gente se perdeu na nossa condição de coabitação. Maravilhoso, você traz a ideia de que sim, a gente tem que descolonizar, por exemplo, o sabor, o paladar, não é? E eu fico vendo, voltei para as comidas tradiças, né? Aquelas comidas maranhenses, assim, bem. E, mas você vê que eu fico preocupada porque a comida está ficando seca. Toda comida é seca. A gente vai desidratando, vai morrendo junto. Então, temos que descolonizar o paladar, o ouvido, os sentidos, né? Muito obrigada, gente, pela questão.
Janine, aí você diz assim, ó, eu vou fazer aqui, vamos aqui fazer uma... imaginar como corporificação, né? Então, quando você traz a ideia do vivido, aí eu vou... Você está querendo dizer o seguinte, você trouxe essas palavras todas, mas você vem colocando elas dentro de uma... da presentidade, do presente. Presentidade no sentido da história do pensamento atual, presente. Então, imaginar como corporificação do vivido, do estar vivendo a coisa. Viver o futuro na presença, já que eu estou vivendo o amanhã com isso que eu estou fazendo aqui e tal. Então, você está entendendo que, de fato, passado e futuro já era, nós estamos vivendo um grande presente? É isso? Mais no sentido metafórico, porque, claro, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que, se nós não compreendermos o que nós fizemos ontem, nós não temos condições de ver o que é justamente esse presente. Então, não significa, né, digamos assim, o desperdício do passado, né? Mas me parece também que tem uma outra coisa que é nessa minha intenção de pensar um pouco o próprio conceito, e aí desse conceito de presentidade, que tem a ver com o processo de descolonização do tempo, né? Quer dizer, que é pensar um pouco assim, tá, qual é que é a nossa concepção de tempo dada pela própria história da filosofia, né? É uma espécie de linha constante, né? Ah, tem passado, daí a gente evolui, daí daí presente a gente vai fazer um negócio melhor, que é o futuro. Não sei, né? Não sei se é assim, acho que não é assim. E aí, talvez a gente precise de uma outra compreensão de tempo. Tempo é uma coisa muito difícil, né? De abranger, mas assim, uma outra concepção não linear de tempo. E aí, nesse sentido, é quase como se a gente pudesse ter passado, presente e futuro habitando tudo um pouco tudo junto. Isso não significa, né, não pensar sobre o passado, inclusive para nos informar sobre o que vamos fazer no futuro. Mas, de uma certa concepção não colonizante de tempo, acho que isso pode ser interessante. Assim, né? Não há uma linearidade aqui. Né? E, de qualquer maneira, me parece que a gente vive um pouco a ideia do futuro quer dizer, nessa expectativa do futuro, mas assim, com aquilo que a gente de fato fez ontem, hoje. Né? E isso é interessante também por uma outra razão, talvez saindo um pouco do âmbito metafórico, né? Mas também para talvez fazer um alerta muito sério em relação ao fato de que nós não temos tempo. Acabou o tempo, não tem mais tempo. E aí é hoje. Na verdade, o que a gente tem que fazer é hoje. Né? Então, por um lado, tem um pouco esse alerta, assim, também, né? Não tem, vamos pensar sobre como nós vamos fazer, como eu falei, né? Vai aumentar 1,5 a temperatura global aqui talvez no próximo ano, a gente já esteja batendo 2, né? Que nem era para ser para agora, né? 2 graus de temperatura do aumento global. Não dá mais tempo, né? Então, assim, é para agora. Talvez, se a gente pensar um pouco sobre esse movimento de presente, né? A gente consiga fazer alguns tipos de alerta também, né? Então, acho que tem esses dois aspectos nessa minha ideia, Yali. Obrigada pela provocação, achei ótima. E é muito gostoso te ouvir. Queria também te ouvir um pouco mais sobre a questão das gentes, porque tu falou contra o conceito de humanidade herdado por toda essa tradição colonizante moderna, né? Tu usou a ideia de expandir a humanidade, mas usando as gentes. E aí eu acho interessante, porque talvez as gentes possam englobar outras corporidades também, né? E outras criaturas, né? Não precisa... As gentes aqui também são plurais, no sentido de não humanos, me parece, né? Não sei o que tu pensa disso, queria te ouvir sobre isso. Então, é muito ainda na gênese essa ideia de compreender, porque o pensamento... Eu estou mais ligada no pensamento indígena, mas é muito difícil da gente também se descolonizar. A ideia por exemplo, fazer um texto que não tenha... Eu afirmo, eu vou lá, faço as inferências. É difícil para nós, porque a gente está com uma cognição e todo o conhecimento ali colonizado. Inclusive, falar em cognição também, a gente tem que descolonizar a cognição. Porque não é descolonizar, a gente não vai perder o que já jogar fora nada, né? A gente está aqui... Eu gostaria de só citar mulheres no evento feminista, mas eu estou lotada ainda dos senhores feudais europeus. Então, a gente ainda está ali. E aí, a gente, descolonizar, eu penso que, e aí eu vou chegar lá onde você está, tem a ver com também a gente fazer essa virada num sentido de se apropriar de algum modo, e aí expandir isso, misturar tudo e ver no que dá.
Mas, então, tem ainda uma dificuldade em compreender as questões indígenas, porque são muitos povos que pensam diferente. No caso específico, mas há uma regra, até onde eu vi, geral, que ninguém pensa na humanidade, no ser humano, até onde eu fui, ninguém pensa no ser humano enquanto individualidade. Nenhuma assim, etnia que eu pude observar não pensa o ser humano enquanto individualidade, o europeu pensa enquanto individualidade, mas o indígena pensa enquanto pertencimento. Todos pertencem à terra. Então, há até ali por exemplo, uma ideia assim, uma concepção de que todos eram humanos e os animais, por algum deslize, não sei o que, deixaram de ser humanos, mas carregam consigo a humanidade num outro posicionamento. E enquanto que nós, na cultura europeia, a gente eram animais e ascenderam à humanidade. Então, são muitas concepções, mas nenhuma, quando você percebe que os animais são humanos, é diferente o relacionamento com os animais. Então, outros que não é bem assim, que são animais, mas que tem também todo um trabalho inclusive os xamãs incorporam, né, conversam no sentido de incorporar, no sentido de conversar, se transmutam em animais. O livro do Copenhague é muito bom nesse sentido. Ele faz todo um trabalho da iniciação dele no xamanismo. Então, vai dar essa ideia de que são agentes. Eu prefiro chamar agentes para sair dessa coisa do homem e também porque tem essa concepção de que há povos em pé, são as árvores, o povo em pé, o povo nuvem. Então, tem todo um trabalho que a linguagem que a gente considera mito, mas que mito, a gente sabe também na filosofia que mito é uma verdade, né? Então, é uma verdade muito mais rica, mas é uma verdade. Mito não é uma mentira. Então, todos, por exemplo, a coisa que eu achei assim que eu tive contato, que eu achei mais interessante, uma das mais interessantes foi entender a Terra, entender as pedras como neurônios da Terra. Aí eu até fico dando aula para os meninos de mineração e eu fico pensando assim, vocês cutucam, mexem no neurônio da Terra. Por isso que a gente está doente. Nós estamos doentes de quê? Dos nervos. Nossa doença é estresse, né? Aí a gente fala, não, mas a gente vinha também conversando sobre tirar os minérios da terra. Então, o perigo que é dessa terra se transfigurar e a gente ser engolido por esses buracos. Porque, para mim, assim, a terra se mantém. Então, aí, gente, tem a ver com todos os coabitantes. Então, estender, o treinar quer estender, eu estou pensando se é isso mesmo, se não é uma outra categoria, mas estender o conceito de humanidade a todos os habitantes da Terra para tentar que a gente... Porque, assim, nós temos uma humanidade e os dissidentes. Aquela humanidade que é o homem branco e os dissidentes. Então, a ideia dele é que esse conceito se estenda a todos. Eu não estou bem certa se é assim, se o conceito tem que se estender ou se a gente tem que pensar de um outro modo, né? Mas, assim, todos os seres que estão na Terra coabitam, que a gente queira ou não. O problema é que a gente não reconhece e aí a gente, né? Obrigada, hein?